salve, meu nobre aluno, tudo bem com você? Professor Augusto aqui na voz, então você já sabe, né? Nós vamos iniciar mais uma aula de história, então aí já pega o seu material didático, sente-se ou deite-se confortavelmente, eu vou contar uma história para vocês, hein? E a história de hoje nós vamos seguir os nossos estudos a respeito dos povos pré-colombianos, né? Então nós iniciamos na última aula, né? No finalzinho da última aula nós iniciamos os nossos estudos a respeito dos povos da América, né? Os povos que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus, dos colonizadores europeus, né? Então, nós entendemos, já falamos na última aula sobre o conceito do que são os povos pré-colombianos, o que significa esse termo, né? Nós já estudamos isso na última aula. E hoje nós vamos seguir os nossos estudos a partir da página 34, tá? Então, página 34, nós vamos continuar os nossos estudos, tudo bem? Espero que você esteja bem animado, bem tranquilão para a gente começar essa aula de hoje. Vamos lá? Para começar, nós já temos uma atividade, né? Porque eu não sou bobo nem nada, então já vou descer uma atividade para vocês aí. Vamos lá? A atividade é bem simples, gente. O que vocês devem fazer? Observar esse mapa da página 34, tá? Ele mostra alguns grupos linguísticos. Grupos linguísticos têm relação com o idioma, né? A língua que os diversos povos da América falavam. Então, nós temos aqui esse mapa. Vocês observem a legenda do mapa e vamos para a questão. Vamos lá. Questão 1. Que países ocupam atualmente os locais onde viveram os astecas? Gente, que países, né? Ou que país ocupam atualmente o local ali, aquela região onde habitaram, onde viveram os astecas? Gente, os astecas habitaram no que hoje a gente conhece como o México, tá? Então, os astecas habitaram, viveram onde hoje nós temos o México, tá? Então, pode colocar na A, México. Letra B, aonde habitaram os maias? Gente, os maias estavam localizados na região principalmente da América Central, tá? Então a gente pode citar como países, né, onde eles habitaram: Guatemala, Honduras, El Salvador, Belize e também o México. Uma parte do México também foi habitada pelos maias. Então os incas, nós temos os astecas habitando a região da América do Norte, mais precisamente no México. Os maias, a região da América Central, tá? E os incas, nós temos mais na região da América do Sul. Então a gente pode citar que os incas habitaram regiões da Colômbia, Equador, Peru, Bolívia, Argentina e Chile, tá? Foram essas as regiões habitadas pelos incas. Questão 2. Em que parte do continente americano se estabeleceram os astecas? Vamos lá, acabei de falar. Em que parte do continente americano os astecas habitaram? Principalmente América do Norte, tá? Então, principalmente América do Norte. Letra B. Em que parte do continente americano se estabeleceram os maias? América Central, ok? Em que parte do continente se estabeleceram os incas? América do Sul, beleza? Então, essa atividade aqui só para a gente entender mais ou menos em que parte da América estavam situados esses povos pré-colombianos, tá? Esses daqui são os 3 principais povos pré-colombianos, as 3 principais civilizações que nós estudaremos nesse capítulo, tá? Astecas, maias e incas. Claro que existiam mais povos, existiam outros povos pré-colombianos, ok? Assim como no Brasil também existiam já indígenas, existiam pessoas, né? Povos pré-colombianos. Porém, nesse capítulo a gente foca mais em estudar a parte da América que foi dominada, que foi colonizada pelos espanhóis. Então a gente vai focar mais a América do Norte, Central e parte da América do Sul, exceto o Brasil, ok? Então, os 3 principais povos pré-colombianos, você pode citar astecas, maias e incas, são os mais estudados, sabe? São os mais cobrados. Vamos lá?
Vamos avançando aqui, nós estamos em que página agora? Página 35. Vamos lá então para a página 35, meu aluno. Nós vamos estudar agora sobre o primeiro desses povos pré-colombianos, né? Que são os povos astecas, tá? Então você tem na página, no topo da sua página, você tem um RA positivo. Então você pode, se quiser, nesse momento, parar aí e acessar esse RA positivo e ver algumas informações, beleza? E esse RA positivo do topo da página vai te dar algumas informações a respeito de algumas pirâmides, tá? Algumas pirâmides que existiam na região aí do México, existiam na civilização asteca. Então nós teremos, vocês vão ver a pirâmide de Kukulcán e a pirâmide do Sol. Pirâmides que existiam aqui no continente americano, na civilização asteca, tá? Então não existem só pirâmides lá no Egito, não. Aqui na América também existiam algumas pirâmides. Vamos lá? Então, os astecas. Vamos estudar sobre esse povo pré-colombiano. O nome que dá origem à palavra asteca é uma palavra Aztlán. Essa palavra Aztlán dá origem à palavra asteca. Aztlán é a denominação que a gente que era dado a essa área onde esse povo asteca se estabeleceu. Então aquela região ali, a região do Aztlán, era aquela região onde os povos se estabeleceram e aí passaram a ser chamados de povos astecas. Então, aquele povo se estabeleceu na região de Aztlán, então passaram a ser chamados de astecas, ok? Então, essa civilização asteca, ela vai começar a ser formada quando esses povos se estabelecem na região do Aztlán, esses povos que eram chamados antes de mexicas, tá? Então, posteriormente, esses povos mexicas vão ganhar o nome de povos astecas, mas no primeiro momento eles eram denominados de povos mexicas, tá? Daí vem também o nome do México, que é naquela região onde hoje nós temos o México, foi onde os mexicas se estabeleceram e posteriormente construíram aí o Império Azteca. Então, esses mexicas fundaram essa cidade. Mexicas, novamente, gente, posteriormente vão ser chamados de astecas. Esses mexicas fundaram uma cidade chamada de Tenochtitlan. Essa cidade de Tenochtitlan foi fundada lá no ano de 1325. Essa cidade ela foi fundada numa região central do México, tá? Do México, o país México, ok? E existe um mito a respeito da criação, da fundação dessa cidade de Tenochtitlan. De acordo com esse mito, um deus da religião dos mexicas, um deus chamado Huitzilopochtli, tinha, difícil, né? Complicado, né? Tinha indicado para os mexicas aonde deveria ser fundada essa cidade deles. Então, segundo a mitologia, o deus dessa religião mexica teria indicado para os povos mexicas em qual região, em qual lugar eles deveriam construir essa cidade de Tenochtitlan. E segundo o mito, o deus teria falado o seguinte para os mexicas: olha, você vai construir a cidade quando você avistar uma águia que está pousada, né, em um cacto, devorando uma serpente. Então, olha, você vai andando por aí. Então o cara falou, mas onde que eu vou construir essa cidade? Me ajuda aí, dá uma dica. Onde que eu vou construir a cidade? Então esse deus teria dito, cara, vai andando. E quando você vê uma águia pousada sobre um cacto, devorando uma serpente, é ali que você vai construir a cidade. Esse vai ser o sinal para você saber aonde construir a cidade. Então, segundo o mito, os povos mexicas então saíram por aí caminhando. Falou, quando a gente avistar a águia, a gente para e constrói a cidade. Então os mexicas saíram aí andando pela região central do México e eles avistaram a águia. Eles viram a águia quando eles estavam passando por uma região de lagos, uma região de pântano, sabe? Então eles estavam passando próximo ao lago de Texcoco e eles avistaram a serpente sobre um cacto
devorando uma águia sobre um cacto devorando uma serpente. Só que eles estavam numa região muito pantanosa, região de lama, muita água, sabe? Aquele brejo. Mas, pô, já que o Deus falou que era quando a gente avistasse a águia, era pra gente construir a cidade, fazer o quê, né? Vamos construir a cidade aqui. Então, os mexicas construíram a cidade de Tenochtitlan sobre uma região de pântano, próximo a um lago. Então, observa essa imagem, essa gravura do Diego Rivera, que está no centro da página agora, está na tela para você. Essa é uma imagem, uma ilustração do que foi a cidade de Tenochtitlan. Você pode ver que ela é uma cidade que tem muita água. Então, é como se fossem pequenas ilhazinhas, e a cidade foi construída sobre essas pequenas ilhas, sobre esse lago, sobre essa região de muita água, de muita lama. Então a cidade de Tenochtitlan, ela é uma cidade que a gente chama de uma cidade lacustre, uma cidade feita sobre o lago, né, próxima ao lago, uma cidade lacustre. E toda essa cidade, ela tinha uma dinâmica muito interessante, que você podia se locomover ou andando, né, andando aí dá para ver que tem como se fosse umas ruas, né? Uma rua principal aqui no meio que leva até a pirâmide do Sol. Então você poderia se locomover andando por essas ruas ou também de barcos, de canoa. Você poderia usar os canais fluviais que cortavam a cidade. Então ela era uma cidade muito dinâmica, era muito interessante. Você pode se locomover de canoa, né? De barquinho, por entre a cidade, ou você pode ir a pé. Então, vou na casa do meu amigo ali. Você entrava no seu barquinho e seguia por dos canais fluviais e ia até a casa do seu amigo. Então, você pode observar, essa daqui é mais ou menos uma representação de como seria a cidade de Tenochtitlan, tá? Então, tinha 3 corredores principais, tá? Aqui a gente só vê 2, mas existiam 3 corredores principais que faziam com que as pessoas poderiam cruzar a cidade, tá? Então, aqui nesse primeiro plano, você pode observar algumas pessoas, tá? Aqui, então, existia a cidade para cá, né? Onde essas pessoas estão. E também existia a cidade que ia em direção àquela pirâmide lá, aquela grande pirâmide de pedra. E aí as pessoas poderiam cruzar a cidade, andar para um lado para o outro, tanto nos corredores quanto com os seus barcos pelos canais fluviais. Então essa cidade de Tenochtitlan, ela vai crescer aos poucos, esse Império Azteca vai crescer aos poucos, dominando cidades vizinhas, tá? E quando os astecas dominavam a cidade vizinha, essa cidade vizinha passava a ser uma cidade aliada e era obrigada a pagar impostos para a cidade de Tenochtitlan. Então, quando a cidade de Tenochtitlan, que é a primeira cidade dos astecas, ela vai ser mantida pelos impostos cobrados sobre os povos que eram dominados, que eram conquistados, ok? Então, esses mexicas vão dominar a cidade de Texcoco, Tlacopan e vão dominar outros povos também da região. E todos esses povos dominados deveriam pagar impostos na forma de metais preciosos, como ouro, prata, diamante, e também pagavam impostos em forma de sacrifícios. Então, olha, eu tô meio sem... Pô, a nossa cidade está sem ouro para pagar os impostos para vocês, astecas. Como a gente vai resolver isso daí? Então, os astecas, o representante falava, não, cara, me manda aí umas 5 pessoas para fazer um sacrifício aos deuses e tá pago os impostos. Então, os impostos às vezes eram pagos não só com metais preciosos, mas também com sacrifícios humanos. Então, os sacrifícios humanos eram feitos lá naquelas pirâmides de pedra lá, ó, aquela pirâmide central. Lá eles faziam um ritual e sacrificavam algumas pessoas para agradar aos deuses da religião deles, tá? Vamos ler esse pequeno textinho do quadrinho verde da página 35? Vamos lá. É difícil saber o número exato de pessoas que moravam lá. Lá onde, gente? Na cidade de Tenochtitlan. Pois há especialistas que falam em 200 mil pessoas e outros falam até em 1 milhão de pessoas. Em todo caso, tratava-se de uma região superpovoada e muito urbanizada para a época. E causou um espanto enorme nos soldados do conquistador espanhol Cortés, tá? O Hernán Cortés, quando em novembro de 1519 eles viram a cidade pela primeira vez. Tenochtitlan era uma cidade lacustre, né? Uma cidade que está à margem de um lago, cortada por dezenas de canais que serviam como vias de transporte e por longos aquedutos que traziam água potável das montanhas.
Então, gente, a cidade de Tenochtitlan era uma cidade extremamente desenvolvida para o período. Quando Hernán Cortés, o conquistador espanhol, chega na América e aí ele começa a adentrar a América e ele avista a cidade de Tenochtitlan, Hernán Cortés e suas tropas ficam espantados quando avistam aquela enorme cidade no meio da floresta. Quando eles avistam uma cidade que era cortada por diversos canais fluviais, uma cidade que trazia água potável das montanhas. Eles fizeram todo um sistema, como se fosse um sistema de água encanada, né? Hoje a gente tem o sistema de água na cidade. Naquela época, nós estamos falando aí de 1519, século XVI, a cidade de Tenochtitlan já tinha um sistema de água, tá? De abastecimento de água. Então, quando nem na Europa ainda existia coisas do tipo. Então, quando Hernán Cortés avista a cidade de Tenochtitlan, ele fica espantado. Ele fala, opa, não é possível que eu estou vendo isso. Porque os europeus enxergavam os povos da América como povos atrasados, como selvagens, né? Como povos primitivos. E aí ele observa uma cidade dessa e fala, opa, caramba, hein? Bem da hora esse lugar. Então, no primeiro momento, Hernán Cortés vai ficar muito espantado, tá? A gente vai estudar um pouquinho mais sobre essa chegada do Hernán Cortés, esse contato do Hernán Cortés com os povos astecas, tá? Mas isso é daqui a pouco. Vamos estudar um pouquinho como que estava dividida a sociedade dos povos astecas. Como que era a divisão? Será que era dividida em pobres, ricos? Como é que era? Vamos lá. A sociedade asteca era hierarquizada e tinha um sistema monárquico. Então a gente tinha um imperador asteca, tá? Esse imperador asteca ele recebia um nome, um título de Tlatoani. Então aqui a gente não vai falar o rei asteca, não vai falar o imperador, vai falar o Tlatoani, né? Que era o imperador. Além de chefe do Império Azteca, o Tlatoani também era o chefe militar, então ele também comandava o exército. Ele comandava o império e também comandava o exército. Abaixo do imperador, a gente tinha a elite, né, azteca. Essa elite era composta por guerreiros e sacerdotes. Tá? Esses cargos de guerreiro e sacerdote eram transmitidos hereditariamente, ou seja, passavam de pai para filho. Então, se seu pai foi um guerreiro da elite, você também seria um guerreiro da elite. Se seu pai foi um sacerdote, você também seria um sacerdote, seria da elite. Então, aqui nós temos uma sociedade com pouca mobilidade social. Se você nasce numa família de guerreiros, que é uma família da elite, você vai ser um guerreiro, seu filho vai ser um guerreiro, todos serão da elite, tá? Então, pouca mobilidade social. Se você nasce da elite, toda a sua vida você viverá na elite, os seus descendentes serão da elite. Se você nasce numa camada mais pobre, uma camada mais simples, você vai ser daquela camada social durante toda a sua vida, ok? Não há essa mobilidade, não dá para você sair de um camponês e se tornar uma cara da elite, um guerreiro, tá? Então, nós tínhamos o imperador no topo da pirâmide, né, como o mais importante. Abaixo nós tínhamos a elite, que seriam os guerreiros e os sacerdotes. Abaixo nós tínhamos a maior parte da população, né, o povão, que era formado por artesãos e camponeses. E na base nós tínhamos, lá bem na base da sociedade, os escravizados. Esses escravizados geralmente eram prisioneiros de guerra, agricultores que também contraíram dívidas. Então, assim como nós estudamos já em outras civilizações, aqui na sociedade asteca, os escravizados eles se tornavam escravizados por serem prisioneiros de guerra ou por serem pessoas que adquiriram dívidas e não conseguem pagar essa dívida. Então, eles se tornam um escravo, ok? Então, aqui você tem uma pequena figura, né? Vamos entender então um pouquinho como que esses povos astecas eles se alimentavam, qual que era a base da alimentação deles. E aqui é muito importante a gente entender isso e vocês vão ver posteriormente o porquê. Então os astecas aí, as camadas da elite asteca se alimentavam bem fartamente, tá? Comiam de tudo, se alimentavam de carnes e de grãos e tudo, coelhos do mato, animais domésticos também, aves, porcos selvagens, tudo do tipo, tudo do bom. Já as classes mais populares, aquela maior parte da população, a geral ali, se alimentava muito de milho. E o milho vai ser talvez o principal alimento que vai
o principal alimento desse povo asteca, ok? Então nós temos o milho, também temos o feijão e a abóbora e outros alimentos assim. Mas o milho vai exercer um papel muito importante no Império Azteca. Eles acreditavam até que existe toda uma relação com a mitologia deles, com a religião asteca, essa questão do milho. Eles acreditam que o povo asteca o Império Azteca só se tornou grandioso porque eles se alimentavam de milho. Eles enxergavam o milho como uma espécie de um alimento sagrado, tá? Então o milho desempenhava um papel muito importante na civilização dos astecas. Vamos lá, gente. Nós vamos ver aqui quanto tempo de aula, né? A aula já está um pouquinho longa, então nós vamos seguir esse conteúdo na próxima aula. No próximo vídeo a gente segue mais os nossos estudos a respeito dos povos da América. Eu vou deixar para vocês algumas atividades. Lá no caderno de atividades de vocês, eu quero que vocês respondam as questões 1, 2 e 3 do caderno de atividades, tá? Então essas questões estão na página 17 do seu caderno de atividades. Página 17, questões 1, 2 e 3. Eu quero que você realize e me envie a foto no AVA, beleza? Então a gente volta na próxima semana com mais um vídeo sobre os povos da América, tá? Eu te espero aqui. Um abraço e tchau.